Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Alberto. Eu, junto com meu amigo William, estamos fazendo esse trabalho sobre algoritmos de ordenação na cadeira de estrutura de dados do curso de Engenharia de Computação do Instituto Federal da Paraíba, do campus Campina Grande. Se você ainda não viu o vídeo anterior, essa é a parte 2. O William deu a introdução falando sobre algoritmos de ordenação, sobre o Bubble Sort, as características dele, o Selection Sort. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o Insertion Sort. Esse algoritmo tem a principal característica em ordenar a lista utilizando uma sublista ordenada em seu início. A cada novo passo, acrescentamos a essa sublista mais um elemento, até atingirmos o último elemento de um arranjo, como vocês veem logo abaixo nessa imagem ilustrativa. Ele pega o menor valor, que é o próximo, e vai comparando com os anteriores e fazendo as substituições. Como seria o algoritmo do Insertion Sort? Nós vemos que é um algoritmo bem simples. Utilizamos somente um for e um while, duas estruturas de repetição, para fazer percorrer toda a lista ou arranjo e fazendo as devidas substituições e comparações. Esse algoritmo é fácil de implementar, é fácil de entender, não precisa de espaço extra. Tem muita escrita, são muitas trocas, mas faz menos comparações. É eficiente para valores de n pequenos, para pequenos valores. É bem melhor que o Bubble Sort e o Selection Sort. Agora nós vamos ver um exemplo prático disso. Aqui nessa imagem, Insertion Sort, temos essa lista com 6 valores desordenados. Ele faz o seguinte passo: pega o primeiro valor, que é 85, compara com o próximo, que é o 12. Sendo assim, o 12 é menor que o 85, então ele substitui, troca um pelo outro. Daí ele vai para o próximo número, que no caso aqui nós temos o valor 59. Ele compara o 59 com o anterior, que no caso é o 85. Daí nós vemos que o 59 é menor que o 85, então ele faz essa substituição. Quando ele faz a substituição, ele compara novamente o 59 com o 12, para saber se o 59 é maior ou menor que 12. Como nós vemos, o 59 é maior que 12, então ele permanece onde está. E assim sucessivamente, sempre levando o menor valor para a sua posição correta, sempre para o início. O menor valor sempre puxando para o início. Daí ele vai fazendo todos os passos até que nós chegamos ao último passo, que é comparar o 51, que é o último valor de nossa lista, com os anteriores. Ele compara 51 com 85, 51 é menor, então ele troca. E aí vai fazendo a troca até que o 51 fique no seu lugar e nós tenhamos a nossa lista toda arrumadinha assim: 12, 45, 51, 59, 72 e 85. É isso que o algoritmo do Insertion Sort faz. Ele pega o primeiro valor, compara com o próximo. Caso ele seja menor, ele faz a troca. E ele continua indo para o próximo e comparando com os anteriores até chegar no final da lista. Assim, ele faz menos comparações que o Bubble Sort e o Selection Sort, mas ele faz mais trocas. Voltando para o nosso slide, vamos ver mais uma vez o exemplo. Vejam aí, nós estamos vendo que ele vai fazendo as comparações e já vai trocando o valor, até que a lista fique totalmente ordenada. No caso, as nossas barrinhas aqui fiquem em ordem crescente. Agora sim. O próximo algoritmo que nós vamos falar é o Quicksort. Ele trabalha de uma forma diferente dos anteriores. No caso, ele usa o método dividir para conquistar.
O que isso quer dizer? Que ele vai dividir a nossa lista ou o nosso arranjo em várias partes e com isso conquistar. Na sequência, ele escolhe um elemento da lista denominado pivô e faz os seguintes passos. Ele divide, rearranja a lista de forma que todos os elementos anteriores ao pivô sejam menores ou iguais a ele, e todos os elementos posteriores ao pivô sejam maiores ou iguais a eles. Ao fim do processo, o pivô estará em sua posição final. Conquistar. Recursivamente, ordena a sublista dos elementos menores e a sublista dos elementos maiores. Logo após conquistar essa ordenação das sublistas, ele combina, junta as duas listas, a menor ou igual ao pivô, maior ou igual ao pivô, junto do pivô, e ele estará no lugar correto com as listas devidamente ordenadas. Veremos agora como é que ele funciona nesse exemplo. Ele escolhe um pivô e aí vai fazendo as devidas substituições até que o pivô fique no lugar correto e vai rearranjando todo a combinação, todas essas barrinhas que vocês estão vendo aí na tela em ordem crescente. Cada divisão dessa que você vê é uma volta recursiva que o algoritmo faz. Como seria o algoritmo do Quicksort? Ele é composto por duas funções. Uma delas é a partição. O que é que a partição faz? Ela é chamada pelo algoritmo do Quicksort para que seja escolhido o pivô e ela particione aqueles elementos que são maiores que o pivô em um arranjo e aqueles elementos que são menores que o pivô em outro arranjo. E aqui temos a função do Quicksort. Ela que é responsável por fazer o arranjo junto com a função partição. As características do Quicksort. Ele tem uma boa performance, gasto com a recursão, é muito usado na prática e as aplicações dele dependem muito da estrutura de dados com que você está trabalhando. Ele é um algoritmo bem veloz, bem mais rápido que os anteriores, tem um tempo de execução menor. Vamos ver um exemplo. Nós vemos aqui um exemplo ilustrativo do Quicksort. Pegamos essa lista com 7 elementos e escolhemos os 5 como pivô. Logo após essa escolha, o algoritmo da partição vai dividir em duas partições. Uma com os números menores que 5, no caso aqui nós temos o 1, o 3 e o 2, que ele encontra na sequência aqui do array, e os maiores, que no caso são 8, 7 e 9. Daí ele faz o mesmo passo. Nesse arranjo aqui, que é uma partição, ele escolhe mais um pivô e separa em outras partições os menores, no caso não existe menor valor que 1, mas existem maiores, no caso 3 e o 2. E assim vai separando, até que chegou neste valor aqui. Temos o pivô 1, o pivô 2 e o pivô 3. Recursivamente ele vai retornando. Quando ele voltar, o 2 estará no seu lugar correto, com o 3 logo após, e o 1 estará no seu lugar correto antes do 2. E recursivamente ele vai voltando até chegar aqui. Da mesma forma ele faz com o outro lado, com os valores maiores que 5, no caso 8, 7 e 9. Divide mais uma vez em partições, no caso o 8 aqui é o pivô, e faz a substituição, fazendo com que o 8 vá para o seu lugar correto. Ao retornar recursivamente, nós encontraremos os valores 7, 8 e 9 em ordem crescente e no final, na última volta da recursão, nós teremos o nosso array ordenado. Bom, pessoal, é isso. Nós agradecemos. Se você tem alguma dúvida,
pode colocar aqui embaixo nos comentários que nós vamos fazer questão de responder. E caso você não tenha assistido o vídeo anterior, mais uma vez eu reforço, clica no link abaixo na descrição e assiste. É muito importante para que você entenda sobre ordenação. Muito obrigado.